Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Antes de nós entrar na palavra, nós vamos preparar o nosso coração para recebê-la, porque a Bíblia é um livro que? Espiritual. Então coloca a tua mão sobre a tua Bíblia agora, fecha teus olhos, por favor. Pai, fala conosco nesta manhã. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz e para fazer a tua vontade, acima de tudo e em primeiro lugar, Senhor. Então nos orienta, nos aconselha, nos ensina a te agradar através da nossa fé, Pai. Meu Deus, abre o nosso entendimento, nos dá a tua visão, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, através da tua santa palavra, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Diga assim seja, igreja. Diga graças a Deus, diga glória a Deus. O apóstolo Tiago foi irmão do Senhor Jesus. Ele escreveu essa carta e ele fala, ele aborda um assunto muito importante. Ele fala sobre a respeito do pequeno membro do nosso corpo que pode destruir a nossa vida. Existe um membro do teu corpo que pode destruir a tua própria vida. Esse membro do nosso corpo que pode destruir a nossa vida chama-se a nossa língua. A nossa que é a igreja? A nossa língua é algo muito perigoso. Então nós temos que ter toda cautela, cuidado para não pecar com ela contra Deus. Ele diz aqui, logo aqui, meus irmãos, capítulo 3, versículo 1: não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então ele traz logo uma exortação para as pessoas que gostam de falar demais. Tem pessoa que se acha dono da verdade. Não tem gente assim, não tem igreja? E ninguém pode questionar ela, ninguém pode censurar ela. Só ela que fala o que é certo e os outros sentem que está errado. Então, não podemos ser assim. Ser mestre da verdade. Não. Nós somos dono da verdade. A verdade é Jesus. Diga agora a Deus, minha igreja. Aí ele fala assim, por quê? Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear é dominar, é controlar também todo o corpo. Olha aí. Porque realmente a parte mais difícil para o ser humano controlar e dominar é a sua língua. Porque nós temos o hábito de ver tudo com nossos olhos e fazer comentários que muitas vezes não vai produzir o bem, não vai produzir coisa boa para nós mesmos até. Então, aí diz aqui, ó, a respeito disso aqui, versículo 3: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Você sabe que todo cavalo tem uma regra, não tem? Né? Para você controlar aquele animal, né? E bota na boca do cavalo para você botar na direção que você quer. Ele obedece. Então fala aqui, ó, observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijo é forte, ventos
são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Você já percebeu isso? Todo navio, ele é conduzido por o quê? Por um leme. Está debaixo dele, para poder ir na direção que ele vai. Pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir em caminho reto. Diga agora a Deus, igreja. Então ele fala assim, que a nossa língua também é como um navio. Aí fala aqui, ó. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba, gabar-se é se orgulhar, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha. Fagulha é uma chama de fogo. Põe em brasa tão grande selva. Você já percebeu isso? Que os grandes incêndios acontecem com apenas uma fagulha, de fogo. Joga no capim, daqui a pouco é aquele incêndio. É uma igreja. Toma a floresta toda, toma a mata toda. Assim também é a nossa língua. Ela tem esse poder como fogo de destruir não somente a gente, mas destruir tudo que está ao redor da gente. A família, o trabalho. Então diz aqui, ó. Ora, a língua é fogo. Versículo 6. É mundo de iniquidade. Iniquidade é injustiça. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o quê? O corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta de quê? De mesma em chamas pelo inferno. Isso é verdade. Muitas vezes você fala coisas que não devia falar, na hora que não era para falar. Tem gente que peca porque não pensa antes de abrir sua boca. Não tem gente assim, igreja? Aí quando fala, fica arrependido. Ah, meu, porque eu falei aquilo, porque eu disse aquilo, Porque eu declarei aquilo, Porque não pensou, porque não moderou sua língua, falou o que veio no pensamento. E quando você fala sem pensar, você vai ferir muita gente com as tuas palavras. Então aqui deixando bem claro, uma língua age. E outra coisa, o inferno usa a nossa língua, porque o diabo sabe que quando a pessoa não fala da forma que agrada a Deus, ela vai afastar muitas pessoas de perto dela. Até Deus se afasta de você, se você falar coisas que ferem ele, que blasfema contra ele. É assim ou não é, igreja? Então diz aqui a Bíblia: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha a situação da língua. A língua, ela sempre quer aparecer. Ela sempre quer nos colocar em situações difíceis. Então a gente tem que ter muita prudência nesse momento. Aí diz aqui, versículo 9. 9 não, aí no 8. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. É verdade. Porque uma palavra tem o poder para abençoar e tem também o poder para matar. É assim, não é, igreja? De acordo com o que você fala, você pode abençoar muita gente, mas também você pode prejudicar muitas pessoas. Infelizmente, a maioria dos seres humanos usa a língua da pior forma, da pior maneira, para fofocar, caluniar, defamar, mentir, falsificar, enganar, iludir. É a forma mais usada da língua aí fora. Você pode ver. As pessoas falam o que vem na mente, não estão nem aí. Aí diz aqui, versículo 10. Versículo 9. Com ela
bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos o quê? Os homens, feitos à semelhança de quem? De Deus. E é verdade. Muitas vezes nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas declarações, com aquilo que falamos. Plantamos mágoa, plantamos ódio, plantamos rancor, plantamos vingança no coração das pessoas por gente. Porque diz aqui, ó o versículo agora 10. De uma só boca, ó só, procede bênção e o que mais? E maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Figueira produz azeitona, ele produz? Não. Figueira é para dar figo, é ou não é? Aí fala aqui, ó. Ou a videira, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Né? Então nós temos que vigiar, nós temos que ser muito cuidadosos com o uso da nossa língua, porque a língua é a maneira mais fácil de nós desagradarmos a Deus, de nós desagradarmos o próximo. E é interessante que Tiago fala desse poder da língua. Ele também dá a resposta para a solução desse conflito. Volta aí para o capítulo 1, desse mesmo livro, capítulo 3, vai para o capítulo 1. Ele diz aqui a solução para esse conflito que existe. Capítulo 1, versículo 19. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 19. Sai do 3, desse mesmo livro, vai para o capítulo 1. Versículo 19 diz assim, ó. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para quê? Para ouvir. Tardio para falar. E tardio para que se irá. Olha aí. Está vendo você? Então a única forma de nós não pecarmos contra Deus com a nossa boca, com os nossos lábios, é o quê? É falando pouco e ouvindo mais. Por isso que Deus nos deu os 2 ouvidos e nos deu o quê? Uma boca. Para a gente aprender a ouvir mais. Para não pecar contra Ele, para não pecar contra as pessoas. Nem tudo que você vê, você tem que comentar, você tem que falar, né? Você tem que dar ouvido, né? Que tem coisas que edificam, mas tem coisas que prejudicam. Prejudica o jeito ali. Então nós temos que mais cuidado. E a Bíblia fala mais a esse respeito do poder que existe nas palavras. É no livro de Provérbios. Vai lá para o livro de Provérbios comigo, abre lá, no capítulo 10 de Provérbios. Vamos ver o que Provérbios ensina a respeito do uso da nossa boca, da nossa língua. Vamos lá, Provérbios fica depois do livro de Salmos, tá? Passa Salmos do Antigo Testamento, é o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 19.
diz aqui a Bíblia? Capítulo 10 do livro de Provérbios, versículo 19. Diz assim a Bíblia: no muito falar não falta transgressão, mas o que moderar é controlar, dominar. Os lábios é prudente. Olha aí, tá vendo? Quem fala demais diz assim: pega demais, erra demais, fala demais. Então nós temos que ter controle, temos que ter moderação. Não podemos falar na hora errada. Tem hora que você tem que aprender a calar. Tem hora que você tem que aprender a ouvir, ficar em silêncio, né? Para provocar uma briga, uma discussão dentro de casa com alguém, né? Isso acontece, não acontece, igreja? Então nós temos que vigiar as palavras. Sai desse capítulo 10, vai para o capítulo agora 13, nesse mesmo livro. Tem outros conselhos aqui para que nós venhamos tomar todo cuidado com a nossa língua. Olha o que diz aqui a Bíblia, capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó: do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos perfeitos são os infiéis. É a violência. Versículo 3 agora: o que guarda a boca conserva o quê? A sua alma. Mas o que muito abre os lábios, assim mesmo o quê? Se arruína, se destrói. Então nós temos que tomar cuidado, igreja. Temos que ser pessoas prudentes. Então nós temos que saber fazer o uso correto da nossa própria língua. Por quê? Porque tudo que você fala, Deus está ouvindo. Diga agora: tudo que eu falo, Deus está ouvindo. E a Bíblia diz que muitos desagradaram a Deus porque falaram demais. Só vamos dar um exemplo do povo de Israel. Você sabe que aquele povo murmurou contra Deus lá no deserto, quando estavam saindo do Egito. Falaram diversas coisas que desagradou a Deus. E a Bíblia deixa registrado isso. Abre aí no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, depois de Jeremias. Eu vou terminar com essa palavra, tá? Vou mostrar a você, Ezequiel. Vou mostrar a você como Ezequiel capítulo 35. Ezequiel capítulo 35. Presta atenção. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 35. Vamos lá? Ezequiel capítulo 35, versículo 12. Me acompanha aqui. Capítulo 35, versículo 12. Ezequiel capítulo 35, versículo 12. Diz assim, me acompanha aqui agora. Saberás que eu, o Senhor, ouvi o quê? Todas as blasfêmias que proferiste, que falaste, olha aí, contra os montes de Israel, dizendo: já estamos assolados, a nós não são entregues por pasto. Então eles falaram essa frase, jogaram no ar as palavras,
e pensava que ninguém estava ouvindo. Aí Deus fala aqui agora, versículo 13, me acompanha agora. Vós vos engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicaste o quê? As vossas palavras contra mim. E eu ouvi. E eu o que, igreja? Ouvi. Então presta atenção quando você fala. E tem alguém que está ouvindo. Tem alguém que está pesando na balança tudo aquilo que você fala. Então seja prudente. Fale palavras para abençoar. Fale palavras para produzir paz, produzir vida, produzir saúde, produzir alegria, produzir amor. Mas não fale palavras que Deus não se agrada. Que o povo estava falando aqui, pensando que ninguém estava ouvindo. Que a gente muitas vezes pensa que Deus nos sonda. Deus sonda. Deus sonda o nosso pensamento. Deus sonda o que está dentro dele. Porque você sabe que a nossa boca, ela é o alto-falante do nosso coração. Que a Bíblia diz que a boca só fala daquilo que o coração está cheio, igreja. E o interior do povo de Israel estava cheio de coisa o quê? De coisa ruim. E eu falei, eu ouvi. Você pensa que eu não ouvi o que você disse? Então nós temos que prestar muita atenção. Não use sua boca para causar intriga. Não use a sua boca para causar briga. Não use a sua boca para caluniar, difamar. Não. Não use sua boca para falar mal de alguém, julgar. As pessoas são assim, não é, Deus? Elas gostam de se intrometer na vida alheia. Então nós não podemos ser assim. E a Bíblia dá outro exemplo claro desse pecado, sabe aonde? No livro de Malaquias. Abra aí no livro de Malaquias agora. Me lembrei dessa palavra para mostrar para você. Malaquias, capítulo de número 3. Abra aí. Olha só. Para Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, tá? Vai em Mateus. Aí você antes de Mateus é Malaquias. Fica bem facilzinho para você encontrar. Malaquias capítulo 3. Olha o que ele está falando aqui para o povo de Israel aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vamos lá? Malaquias capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou, temos cuidado em guardar seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Soberbo é a pessoa que é orgulhosa. Também os que cometiam impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Presta atenção nisso aqui, ó. O Senhor atentava e ouvia.
Olha aí, ó. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha a situação. Tudo é que fala, Deus escreve, igreja. Deus nota. Deus registra. Sabe por quê? Porque palavra lançada é como flecha, não volta não. É como uma lança que você lança, não vai voltar mais. Então palavra é semente. Palavra produz fruto. Tudo que você fala vai acontecer na tua vida, de bom ou de ruim. Você está colhendo hoje o que você falou ontem, e você vai colher amanhã o que você declarar hoje. É assim. Através da palavra você semeia, através da palavra você também colhe. Então semeie coisa boa, fale coisa boa, declare coisas boas, abençoe, elogie, não critique, não acuse, não murmure, não reclame. Use sua boca da melhor forma diante de Deus. Porque o povo estava aqui falando um com o outro e Deus estava ali, presente, só atento, só ouvindo. Porque tem pessoa que é assim: vou falar mal de fulano para você, ó, não fala para ela não. Isso é uma outra ira, não é, igreja? Porque quem fala de mal para você de alguém, um dia vai falar mal de você para outro. Pode ter certeza disso. Porque a vida é assim, né? Quando a pessoa ela gosta de falar mal dos outros, ela sempre vai falar mal de alguém para ela. Então, se alguém quer falar mal para você de alguém, pode abrir a sua boca e falar: ó, meu ouvido não é para ouvir coisa ruim, é para ouvir palavra boa. Diga agora a Deus, igreja. Nós não podemos cair nesse erro. Esse erro, muitos caíram. Parece uma coisa insignificante, né? Mas para Deus não é não. Porque Deus não fez a nossa boca para nós usar para o diabo não. Deus fez a nossa boca para nós usarmos para a honra, louvor e glória do seu santo nome. Então use seu lábio, fale a verdade, não minta, não engane, seja justo, seja verdadeiro, e Deus vai honrar e abençoar muito mais você. Quem recebe essa palavra? Quem toma posse? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus, e a sua palavra no meu coração, hoje e amanhã, e para todo sempre. Fica de pé agora.